E a palavra de hoje nós vamos falar a respeito de vasos trincados. Primeiro eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus, a Bíblia nos chama por diversas vezes de ovelhas e nos chama também de vasos. Um outro dia eu quero fazer uma live para conversar com vocês um pouquinho por que Deus nos compara com ovelhas. Existe um propósito. Mas hoje eu quero falar com vocês por que Deus nos chama de vasos. E o Senhor fala assim, que nós somos vasos de barro. Porém, somos feitos para honra. Então, vasos de honra. Queridos, antigamente, na época em que a Bíblia foi escrita, os vasos, eles não eram usados apenas para ornamentação, mas eles carregavam também água e carregavam azeite. E na palavra de Deus, vocês também podem descobrir que água e azeite representam a própria presença de Deus. Azeite representa também unção. Azeite era aquilo que era usado na lamparina para manter as lamparinas acesas, para trazer luz na casa das pessoas. E Deus, Jesus é a luz do mundo. Então, água e azeite são coisas muito importantes. E eles eram armazenados dentro dos vasos de barro, porque naquela época os vasos eram todos de barro. Então, nós, apesar do Senhor nos chamar vasos de barro, porque nós somos feitos do pó, né? Desde a origem de todas as coisas, da origem dos tempos, o Senhor nos fez, nos moldou com o pó da terra. Então, nós fomos feitos de barro. Quando nós morrermos, nós vamos voltar para o pó da terra. Olha só que coisa, né? Então, se nós somos da terra, vamos voltar também para a terra. Por isso somos vasos. Agora, desde dos tempos em que a Bíblia foi escrita, o Senhor nos ensina que, apesar do barro ser uma coisa tão simples, apesar do barro, até hoje, né, o barro é uma coisa tão barata. Se você quer comprar um vaso de vidro custa mais caro, um vaso de porcelana custa mais caro. Tem tantos materiais que são mais caros do que o barro, são mais preciosos, né, do que o barro. E o Senhor nos fez do barro. Mas apesar de ser um material tão simples, Ele diz que nós fomos feitos para carregar algo muito precioso, que é a presença dele, o azeite, a água. Então, queridos, eu queria que você refletisse, né, sobre a simplicidade e, ao mesmo tempo, a importância que nós temos para Deus. Mas a palavra que o Senhor me trouxe é quando os nossos vasos, né? Quando você sente que o seu vaso, o seu coração está trincado. Por ser o barro, por ser um material frágil, assim somos nós, assim é o nosso coração. Nós somos quebráveis. Nós não fomos feitos de um material, de um plástico, de um material inquebrável. Não. Nós fomos feitos de um material que pode sim sofrer trincas, sofrer rachaduras. E eu quero perguntar para você. Tem momentos que você sente assim, por exemplo, você vai para a igreja, né? E sai de lá cheio da presença de Deus. Ou você está num momento em que você está orando, que você está buscando o Senhor e você se sente cheio.
repleto de Deus, se sente animado, se sente cheio de fé, se sente fortalecido, se sente alegre. E aí, no dia seguinte, ou passado alguns dias, você começa a se sentir vazio, começa a se sentir afastado de Deus, começa a se sentir enfraquecido na fé, talvez até incrédulo. Sabe aquela instabilidade? Um dia tá todo alegre, todo cheio de Deus, ajudando as pessoas, com disposição para ajudar as pessoas, com disposição para adorar, para orar, para ler a Bíblia. No outro dia, ou passado alguns dias, já tá com a cabeça baixa, desanimado, sem condições de ajudar ninguém, de nem mesmo se ajudar. Começa já a pensar, qual é o propósito da minha vida? Será que Deus existe mesmo? Será que eu tô no caminho certo? Então, assim, um dia é uma pessoa. Aí, no outro dia, ou passado alguns dias, é outra pessoa totalmente diferente. Irreconhecível. Às vezes nós entramos em crise conosco mesmo. A gente fala, mas como que eu posso, num dia, tá tão animado, tá tão crente, tá tão cheio de Deus, tá tão cheio de fé. Aí, de repente, essa força vai embora. Mas por que que essa força vai embora? E eu quero te dizer, provavelmente você está com o coração trincado, um vaso trincado, um vaso que se enche da presença de Deus, mas que não consegue reter a presença de Deus, que se enche de fé, mas não consegue se manter em fé, caminhar em fé, perseverar em fé. E isso acontece muito. Por que que acontece muito? Porque nós somos frágeis mesmo. Mas nós temos um Deus que ele se apresenta como o oleiro. Nós temos um Deus que sabe lidar com o vaso de barro. Deus sabe lidar conosco e Deus compreende a nossa estrutura. Ele nos fez e ele sabe que nós somos de barro. Deus não espera que nós sejamos um super-herói. Tanto que Deus precisou enviar Jesus, porque não havia um justo sequer na terra. Então Deus sabe das nossas limitações. Deus compreende a fragilidade do nosso coração. Deus compreende isso. E Ele tem disposição de restaurar o vaso. Meu amado, se você tem se sentido assim, um vaso trincado, um vaso quebrado, você precisa saber que você tem um oleiro que tem disposição de te restaurar e que ele compreende o material ao qual você é feito, do qual você é feito. Queridos, por que que o nosso coração trinca? Por que que o nosso vaso quebra? Deus falou comigo acerca de 3 situações. O que causa a rachadura no vaso? Queridos, o vaso, o nosso coração, a nossa vida, pode ser quebrada, pode ser trincada pelo pecado, pode ser trincado pelas ofensas que nós recebemos e pode ser trincado pela nossa própria distração, pelo nosso próprio envolvimento com as coisas do mundo. Então veja, quando nós estamos envolvidos com pecados, todos os tipos de pecados, meu amado,
Não existe pecadinho e pecadão, todos os tipos de pecado, desde o adultério, a prostituição, a idolatria, a feitiçaria, mas também a mentira, a fofoca, a murmuração, isso tudo é pecado. Quando nós estamos envolvidos com pecados, nós abrimos brechas na nossa vida. Essas brechas são as rachaduras no nosso vaso. E nós não conseguimos reter a presença de Deus, a água, a unção, o azeite nas nossas vidas. Nós até vamos para a igreja, nós até oramos, nós até adoramos, por um tempo nós estamos cheios, mas daqui a pouco a gente começa a perder aquela presença, começa a perder aquela unção por causa do pecado. E o pecado, ele abre brechas e o inimigo se aproveita dessas brechas para entrar na nossa vida, para agir contra a nossa vida. Então, às vezes, você tem aí uma coisa que você está buscando em Deus, um sonho, uma bênção, e talvez você não esteja recebendo, porque o inimigo está entrando numa brecha da tua vida e está te roubando. Porque a palavra de Deus diz que o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Às vezes você não consegue compreender. Pastora, eu busco essa bênção tem tantos anos e não consigo ser abençoado. Pelo contrário, parece que tem uma maldição na minha vida. Aí você precisa se examinar para ver com que pecados você está envolvido. Talvez, é como eu te disse, talvez você não ache que tenha assim um pecado muito cabeludo. Mas às vezes é a mentira, é a fofoca, é o falar mal dos outros, é criar contenda, dissensão, inimizades, fomentar inimizades entre os irmãos. E você tem perdido a sua bênção, porque o seu vaso está trincado, você tem brecha. Outra coisa que trinca o nosso coração são as ofensas. Sabe, amado? Quando a gente se sente ofendido, quando alguém nos machuca, através de críticas, através de fofoca, prejuízo, todo tipo de prejuízo mesmo. Às vezes até mesmo no confronto, às vezes alguém vem te dar um conselho, e às vezes naquele conselho, sem querer, a pessoa te machuca, te ofende, te agride. Ou você não está preparado para receber um confronto, um aconselhamento, e você não aceita bem aquela situação e se sente magoado, se sente ofendido. As ofensas, elas geram rachaduras no nosso coração. E essas rachaduras, elas fazem com que a gente não consiga reter a presença de Deus em nós. A gente começa a se enfraquecer, a gente começa a perder a fé por causa de coisas e situações que pessoas fizeram conosco. Queridos, tome como exemplo o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele nunca pecou. Mas quando ele estava lá no caminho, do Calvário, ele recebeu muitas chibatadas, muitas ofensas. Todo o pecado do mundo estava sobre ele. Naquele momento, o Senhor Jesus estava literalmente inteiro rachado, com cortes, com brechas no corpo, fisicamente, apesar de nunca ter pecado. Houve um momento lá na cruz em que ele teve essa percepção de que o pecado realmente nos afasta de Deus. E ele se sentiu abandonado, teve essa percepção de abandono. E ele falou: Pai, por que me abandonaste? Veja, queridos, Jesus nunca pecou, mas naquele momento ele estava ali nos representando os nossos pecados, o pecado da humanidade. Então Deus, ele realmente não coabita com o pecado.
Só que Jesus, ele não deixou com que aquelas ofensas externas que ele recebeu, imagina o tanto de xingamento que Jesus recebeu, ele recebeu cuspe, ele estava nu, ele foi crucificado nu. Então imagina o que foi o tamanho dessa ofensa. Mas Jesus não deixou com que a ofensa entrasse no coração dele. As ofensas, elas vieram, elas dilaceraram o corpo de Jesus, mas foi só o corpo, porque o coração dele ficou intacto. Tanto que ele nos perdoou, ele perdoou os guardas, os seus algozes. Disse que eles não sabiam o que estavam fazendo. E assim Jesus conseguiu cumprir a missão dele. Mas eu pergunto, e você? E as ofensas que você tem recebido? Será que você tem conseguido lidar com isso de uma maneira que você não carregue isso no seu coração? A palavra de Deus diz que tudo que nós devemos vigiar o coração, porque dele procede todas as coisas. Se as ofensas entrarem no seu coração, se você não souber lidar com isso, você vai estar trincado e vai começar a perder a fé, a esperança, a força, a coragem, a alegria, a paz. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós, desde o princípio, Deus nos fez para relacionamentos. Então, o tempo todo, Deus não nos fez para andarmos sozinhos. Já desde Adão, Deus criou Eva para que os dois andassem juntos. E daí Deus mandou que multiplicasse na terra. Então, Deus nos fez para relacionamentos. Mas nós somos todos de vasos de barro. Então, você imagina, um se relacionando com o outro. Muitas vezes nós não relacionamos simplesmente, nós colidimos. Muitas vezes, no meio ali dos nossos relacionamentos com as pessoas, seja os relacionamentos mais próximos, marido e mulher, familiares, amigos, muitas vezes, no meio ali dos nossos relacionamentos, nós não somente relacionamos, nós colidimos. E no que nós colidimos, nós nos machucamos, nós nos ferimos. Nós somos feridos e ferimos os outros também. Algumas vezes com intenção, porque há pessoas que vêm no mundo e têm o coração disponível para o mal, amado. Há pessoas que estão com o coração disponível para que o inimigo use a vida delas para causar o mal na vida dos outros. Agora, muitas vezes também, os machucados, as feridas, as colisões, elas acontecem de uma maneira que nós não percebemos. Às vezes nós ferimos as pessoas sem querer ferir. E por isso também somos feridos e às vezes quem nos feriu nem sabe que nos feriu. É assim que as coisas se passam. Outra coisa, as traições. Como isso causa rachadura no nosso coração. Então, amados, quando nós somos ofendidos, nós temos ali rachaduras, brechas emocionais. Outra coisa que o Senhor falou comigo, que causa rachaduras na nossa vida, no nosso coração. As nossas próprias distrações com as coisas do mundo. Veja, quando nós estamos envolvidos apenas com as coisas naturais, com as nossas coisas profissionais, com o conquistar coisas, com o ganhar dinheiro, com o cuidar de casa, cuidar de coisas, com a vaidade, só pensamos, em vaidade, em estarmos bem com o nosso corpo, coisas passageiras. Não é que nós não tenhamos que cuidar do nosso corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós precisamos cuidar de cada uma das áreas da nossa vida. Mas quando nós vivemos distraídos, apenas pensando nas vaidades do mundo, nas coisas passageiras, nas coisas temporais, nós começamos a nos afastar das coisas espirituais. Nós começamos a tirar o tempo das coisas espirituais e focamos somente naquilo que é natural, naquilo que é físico.
e esquecemos o que é sobrenatural. Deus é sobrenatural. A presença dele na nossa vida é algo sobrenatural. O nosso espírito, que é o sopro de vida que Deus soprou nas nossas narinas, é algo sobrenatural. Não é natural. Quando nós vivemos apenas focado nas coisas naturais, nós começamos a nos distanciar de Deus. Quando nós nos distanciamos de Deus, nós estamos abrindo brechas. Nós começamos a ficar distraídos. Às vezes entramos até num sono. Um estado assim de transe, onde nós não prestamos atenção nas coisas espirituais que estão acontecendo. Nós ficamos ali vulneráveis a armadilhas, a ciladas que o inimigo tenta promover contra nós. Nós nos distanciamos de Deus e nós começamos a esfriar na fé. Queridos, um vaso trincado não serve para muita coisa. Quando nós estamos trincados, nós não temos vontade de orar, nós não temos vontade de adorar, de buscar a Deus. Nós não vemos propósito na nossa vida. Nós começamos até a duvidar do plano de salvação, se Deus existe mesmo. Se essas coisas têm passado pela sua cabeça, pelo seu coração, provavelmente você está com o seu coração trincado, um vaso trincado. Você precisa começar a entrar num processo de cura com Jesus. O oleiro, ele já se diz oleiro porque ele está disponível para curar, para restaurar os seus vasos. É isso que um oleiro faz. Ou ele faz de novo, ou ele restaura o vaso. Basta você pedir para ele. E é para isso que eu estou aqui nesse dia, para te encorajar a você ter uma conversa com Jesus. Pedir para o teu oleiro começar a restaurar o teu coração. Começar a reparar as suas brechas, fechar as suas brechas, restaurar essas rachaduras. Deixa eu te dizer uma coisa. Qual é a restauração para aquelas rachaduras, para aquelas brechas que veio por conta dos pecados? A restauração, meu amado, vem pela confissão e pelo arrependimento. Se você confessar a Deus todas as suas fraquezas, não tem problema de contar para Deus, ele já sabe. Ele já sabe. Ele sabe o material que ele nos fez. Nós somos frágeis. Mas se você admitir, se você deixar de ser orgulhoso, deixar de ter medo de Deus, achar que ele vai te castigar e realmente, com um coração sincero, apresentar diante do Senhor as suas fraquezas. Até mesmo aquelas fraquezas que você ainda não conseguiu abrir mão. Mas se você começar pela confissão, ter uma conversa franca com ele e pedir ajuda para ele, até para que você consiga se arrepender e abandonar as coisas que você sabe que estão erradas, as coisas que você sabe que desagradam a Deus, que não são coerentes, para que você viva uma vida perto de Jesus. Confesse a Deus. Se arrependa. Peça para ele perdão. Peça para ele fechar essas brechas que um dia você abriu. Ou que você continua abrindo até hoje. Se as tuas rachaduras, as rachaduras do teu coração, foram abertas através de ofensas, coisas que você deixou que te machucassem, através de pessoas e situações, sejam elas quais forem, desde a traição, fofoca, qualquer coisa, calúnia, prejuízo financeiro,
o que fizeram contigo, meu amado, e que machucou, que feriu o teu coração. A restauração para essas rachaduras vem através do perdão. O perdão é o remédio para fechar essas rachaduras da alma. Não tem outro jeito, meu amado. E perdoar é entregar para o justo juiz. Deixa ele reorganizar as coisas na sua vida. Deixa ele fazer justiça na sua vida. E entenda que a justiça dele vem carregada de misericórdia, vem carregada de oportunidades. Mas ele é perfeito para julgar. E na mesma medida, ele vai julgar a todos nós. É na mesma medida. E meu amado, se as tuas rachaduras, as rachaduras no teu coração, na tua alma, estão vindo através de distrações. Se você é uma pessoa que está muito ligada nas coisas do mundo, só vive para as coisas do mundo, só presta atenção no dinheiro, só presta atenção na vaidade física, só vive para o trabalho, só vive para casa, só vive para coisas naturais e esquece de alimentar o teu espírito, que é sobrenatural, portanto precisa de um alimento sobrenatural. Se você está se afastando de Deus porque você não olha para Deus, não presta atenção em Deus, não quer envolvimento com Deus, como o coração está afastado, está cheio de rachaduras. Existe um remédio para isso. O remédio para isso é jejum. Jejuar. Jejuar é você abrir mão de um alimento natural, um alimento físico que estaria ali alimentando o seu corpo, para que você busque esse alimento em oração, para que você se alimente de coisas sobrenaturais do céu. Quem anda muito distraído por aí, longe de Deus, com o coração longe de Deus, precisa jejuar, precisa orar, precisa adorar. Comece mesmo que você não tenha vontade. Porque quando você começar, as rachaduras ainda estão ali. Mas no processo do jejum, no processo da oração, no processo da adoração, o Espírito Santo, ele é fiel, ele não nos deixa sem resposta. Imagina que o Senhor vai desprezar um coração contrito, ele não faz isso, a palavra dele nos garante que ele não despreza um coração contrito. Então, meu amado, se volte para Deus, tire um tempo do teu dia, senta ali quietinho, sozinho, e se desligue das coisas naturais. Coloca um louvor ali no seu celular e fala: Senhor, agora eu quero que o Senhor toque na minha vida. Eu preciso da cura, que eu sei que está em ti. O Senhor é o oleiro e eu sou o vaso. E o meu vaso está trincado. Queridos, o Senhor Jesus, ele veio em carne, ele veio em corpo, ele veio em vaso de barro. O que o Senhor Jesus fazia todos os dias? Ele se retirava, ele se isolava e ele buscava a Deus. Eu quero te falar uma coisa. Todos os dias nós precisamos recorrer ao nosso oleiro. Todos os dias nós precisamos chegar para Jesus e dizer: Jesus, eu sei que eu sou feito de barro, eu sou frágil, eu sou limitado, eu sou sensível.
E eu estou suscetível a ser machucado, a ser quebrado. Imagina o Senhor Jesus. Jesus também se relacionava com pessoas. E ele veio como um vaso de barro. O que Jesus fazia todos os dias? Para que o vaso dele não permanecesse trincado, ele recorria a Deus Pai. E assim Jesus ia conseguindo se relacionar com as pessoas e vencer. E ele nos ensinou isso, ele deixou isso para nós. Então eu encorajo você a fazer da mesma forma que ele fez. Comece, mesmo que você não tenha vontade de ler a Bíblia, comece a ler a Bíblia. Comece ali pelo Novo Testamento, que a leitura é mais simples. Começa lá no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, Evangelho de Jesus, todos eles vão contar a história de Jesus. De acordo com alguns pontos de vista, alguns são as mesmas histórias, outros um pouquinho diferente ali, com uma percepção diferente, com detalhes diferentes. Mas começa por ali. Vá depois para Atos dos Apóstolos, vá para as cartas. É tão bom. Peça para Deus falar com você enquanto você estiver lendo. Leia um capítulo, 2 por dia. Mesmo que você não tenha vontade. Se você não tem vontade, é porque o teu vaso está trincado. Você não está conseguindo reter a presença de Deus. E nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Para nós conseguirmos compreender a palavra, para nós termos vontade de orar, para nós termos vontade de adorar. Comece sem vontade, o Senhor vai começar a te restaurar, Ele vai começar a fechar suas trincas e daqui a pouco você vai querer orar mais. Você vai querer adorar mais, você vai querer ler mais a Bíblia. Por quê? Porque ali o Espírito Santo já fez morada. E você já está conseguindo reter a presença de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém, amados? Eu me despeço de vocês e deixo essa mensagem para que você reflita, para que você compartilhe, para que você seja usado por Deus. Quando as tuas trincas já estiverem restauradas, as tuas rachaduras já estiverem restauradas, você vai conseguir ajudar outras pessoas. Amém? Fique na paz do Senhor. Amo vocês.